Tá bom. Imagina, eu que agradeço. Bom dia, bom dia. Época do inverno, todo mundo é elegante, né? É bacana isso. Eu não tanto, mas... vamos lá. Eu gostaria de começar hoje com duas perguntas. A primeira, um adestramento de animal, ele é bom para quem? Para o animal ou para o dono do animal? E adestramento de crianças, é bom para quem? Para as crianças ou para os pais das crianças, para os professores das crianças, para as escolas? É bom a gente não misturar as coisas, por exemplo, eu estou falando de adestramento, né? Não misturamos com educação. Educação é coisa básica, necessária, mas eu estou falando aqui de essência do ser humano. Nós temos uma essência. Seres humanos são diferentes, mas todos eles têm essência. Na verdade, todos os seres vivos têm alguma essência. E se essa essência não for preservada, essa questão da ação e reação ela se torna muito perigosa para o ser que tem a essência quebrada. Está todo mundo me ouvindo aí? Tá? Então tá. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Vou falar como se fosse eu. Eu não tenho um cachorro, mas como se fosse eu. Eu estou solitário no meu apartamento, então eu optei por ter um amigo. Então eu vou na esquina e compro um amigo ali no pet shop. Eu trouxe um cachorrinho para o meu apartamento. Que bacana. Coloquei o cachorrinho no apartamento e o meu cachorrinho late. Que coisa mais básica do que um cachorro latir? Mas as regras do condomínio não permitem. Então eu chamo um adestrador e ele começa a adestrar o meu cãozinho. Olha, não dá para ele ficar assim, tá? Então em alguns meses o meu cãozinho não late mais. Ótimo, de repente eu começo a perceber que as visitas que eu estou recebendo lá em casa têm reclamado do cheiro. É mesmo, né? Meu cãozinho faz cocô. Só que não pode, eu moro num apartamento, como é que faz, né? Um pouquinho menos. Tá, obrigado. E aí eu volto a chamar o rapaz que vai adestrar o meu amigo. Falei, ele não está podendo fazer cocô aqui dentro de casa. E aí ele me pede mais alguns meses. Com o tempo, o meu amigo já não está mais fazendo isso. Ele espera eu chegar à noite para eu sair de casa, para ele poder fazer as suas necessidades. De repente, eu percebo alguns móveis arranhados, algumas coisas assim, caramba, eu paguei caro por isso, né? Vamos lá, eu chamo mais uma vez o rapaz. Olha, meu amigo está detonando com as minhas coisas, eu queria que ele brincasse só com essa bolinha aqui. Ele me pede alguns meses, daí o meu amigo não late, não faz as suas necessidades básicas quando tem vontade, ele me espera chegar à noite, e ele só brinca com a bolinha durante um mês, talvez, porque ele cansou da bolinha, porque ele ficou deprimido, ele perdeu a felicidade de viver. Com isso, surgem as outras doenças psicossomáticas. Meu cachorrinho começou a ter 1, 2, 3, 4 doenças, e eu comecei a frequentar, então, o veterinário. E aí eu penso, caramba, ficou caro isso, né? Quando eu idealizei o meu amigo, que eu criei aquela caixinha para enfiar meu amigo mentalmente lá dentro, não era isso que eu esperava. Ficou caro. Se fosse um vira-lata, ele não ficava doente, porque vira-lata não fica doente. A minha avó tem um vira-lata no quintal dela, ele nunca ficou doente. Calma lá. O vira-lata da minha avó está onde? Está no quintal dela. Lá ele tem toda a possibilidade de viver a sua essência de cachorro. Lá ele late, lá ele vê os passarinhos, lá ele brinca com um monte de coisas, e quando dá vontade ele faz as suas necessidades ali. Então nós estamos falando de ambiente. Qual que é o ambiente propício para o cachorro? Foi bom adestrar o cachorro? Eu acho que não. Para ele foi péssimo. Ele ficou deprimido, ele vai morrer assim. Hoje eu vim falar aqui de autismo.
E autistas, ele tem algumas dificuldades em lidar com o mundo, porque o mundo foi preparado, ele foi sendo adaptado ano após ano para as pessoas típicas. Nós temos luzes fortes, azuis, as pessoas conversam livremente. No Natal, né, 25 de dezembro, estou até mudando o Natal aqui, todo mundo se abraça e se beija e fala aquelas frases repetidas. Isso para o autista é o fim do mundo. Mas é assim, nós não podemos falar assim, eu não vou mais na festa de Natal. Não, a gente tem que ir. Mas o autista tem algumas dificuldades em relação a esse mundo preparado para os neurotípicos. Então vamos lá. Vou dar exemplos aqui. 79% dos autistas sofrem com distúrbio do sono. Esses números são de especialistas, pesquisadores, não meus. Se a gente for falar de autoestima do autista, eu acho que esse número sobe, de pessoas que têm a autoestima afetada. Agora você pensa, quem não dorme bem, quem tem a autoestima baixa, como que essas pessoas vivem? Aí entra outros problemas, por exemplo, a exaustão. O autista, ele entra muito mais rápido do que a pessoa típica em exaustão. Quando o autista não está fazendo o que gosta, quando não está no perfil dele, quando não está no hiperfoco, ele entra muito mais rápido em exaustão e fica insuportável para ele fazer qualquer coisa. Mas ele tem que cumprir com a carga horária da escola, do trabalho, normal. Se vira nos 30. E o autista, ele tem, por exemplo, também uma hipersensibilidade sensorial. Luzes, temperatura, som, tudo isso incomoda muito o autista. Então ele vive nesse mundo e precisa lidar com tudo isso. Agora, se tratando de criança, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a gente não pode exigir de uma criança que ela tenha um autoconhecimento suficiente para lidar com tudo isso. Criança não tem escolha, ela tem que ir para a escola, ela tem que conviver na casa dos pais, ela tem que ir para as festinhas que os pais resolvem ir. E isso vai só inflamando, e inflamando, e inflamando. E se a gente não pode exigir de criança que ela tenha o autoconhecimento para poder lidar com isso, cabe a quem? Qual que é o melhor caminho percorrer para a gente aliviar um pouco essa barra? Existem alguns meios. Eu sou muito fã daquela pessoa ali, Gabriela Neuber. Ela tem um material incrível. Quem conhece esse material é um divisor de águas, que trata justamente do ambiente. Diferente de alguns pontos de vista, né, a gente percebe que esse método de adaptar o ambiente externo e interno é muito eficaz. Eficaz mesmo. Eu estou falando de eliminar crises. E não é o caso aqui hoje. Eu quero falar de uma forma mais ampla, então só quero dizer que existem métodos de ajudar. Então, quem quiser conhecer mais da Gabriela, autismocontrolado.com.br. Bom, vamos lá. Eu falei de algumas dificuldades, né, que o autista tem para viver nesse mundo. Mas quem sou eu para falar isso? Eu sou o J. Arantes, eu sou autista, eu sou pai de 2 autistas. Lá em casa é autista para todo lado. Eu tenho uma filha de 18 anos, autista, e eu tenho um filho de 8 anos, também autista. Eles são um pouquinho diferentes no espectro, mas relativamente próximo ali. Só que eles vivem em condições completamente diferentes. A minha filha, primeira filha, sem experiência de pai, e naquela época eu não sabia que eu era autista, eu não sabia que ela era autista, e mesmo eu tendo passado por um processo muito difícil, muito pesado, de entrar numa caixinha dos típicos, onde a família, a escola, todo mundo ficava me socando ali dentro, e eu não cabia nessa caixinha, tive sérios problemas com isso.
Até hoje eu luto para tentar reverter a minha autoestima, que é afetada até hoje. Mesmo passando por isso, eu ainda tentei enfiar a minha filha na caixinha, numa caixinha que eu não dei conta de entrar nela. Eu não consegui fazer parte dessa caixinha e eu tentei fazer isso com ela. Vamos ver se com ela dá certo, né? Resultado, a minha filha hoje faz terapia, ela está numa condição muito difícil, ela tem problemas na escola, ela tem problemas com outras pessoas e, infelizmente, ela vai ter que remar igual eu remei, igual eu estou remando. E meu filho? O meu filho, eu tive a oportunidade, ele teve a oportunidade de chegar numa época diferente, em que eu já tinha descoberto, né, que ele era autista, por essa pessoa maravilhosa ali. Como eu descobri meu filho autista, eu me descobri autista, eu vi que a minha filha era autista, e eu falei, caramba, quem mais falta? Ela falou, seu pai. Eu falei, puxa vida, está todo mundo ali nesse pacote, né? Se meu pai ver esse vídeo, ele vai ficar sabendo, né? Ele não sabe. Bom, vamos lá. Eu lidei melhor com meu filho, eu dei condições para ele de forma diferenciada. Eu não fiquei enfiando remédios nele. Nós conversamos muito com a escola conversa muito com a gente, nós conversamos com os psicólogos conversam com a escola, é um triângulo que se comunica o tempo todo, e o resultado, a autoestima do meu filho vai muito bem, obrigado. Ele tem um rendimento excelente, ele não tem problemas com amizades, ele não tem problemas com família, ele não tem problemas com escola, ele já fala do próprio futuro dele. E aí, quando eu olho para os meus dois filhos, eu falo, olha só, o que é saber lidar e o que é não saber lidar com isso. Aí eu vou contar rapidinho aqui agora a minha história, para depois passar para a Gabriela. Quando eu vim ao mundo, acho que todos os pais que planejam filhos, eles já idealizam os filhos, né? Já cria aquela caixinha. Como que será meu filho, minha filha? E aí eu comecei a não caber nessa caixinha. Eu já comecei a ter problemas com festinhas. Por exemplo, chegava na festa de Natal, falei aqui para vocês, né? Dava 11h55, eu corria para o banheiro, porque eu não queria abraçar ninguém. E eu saía de lá, 00h15, mais ou menos, saía de fininho do banheiro, assim, tal, como se tivesse passado pelo processo do abraço ali. Até que chegava alguém e falava assim para mim, eu não te cumprimentei não, né? Vem cá, me dá um abraço e tá. E aí todo mundo percebia que não tinha me cumprimentado. Vai eu abraçar 30. Eu terminava exausto aquilo, eu queria esconder debaixo de uma cama, enfiar dentro de um guarda-roupa, eu não estava bem. Aí entra a exaustão. Me tirou do ponto. Então eu não gostava de festa, eu não gostava de uma série de coisas, e aí comecei a estudar. Eu entrei no pré, a estudar. Mas ali no pré, tudo bem. Eu lembro quando chamaram a minha mãe na escola e falou assim, olha, seu filho é o que melhor sabe ler e escrever. Pô, minha mãe ficou demais, né? Ela começou a fazer amizade até com vizinhos que não conhecia para poder contar isso. É um orgulho. Aí eu entrei no primeiro ano. No primeiro ano, eu tive um problema. Eu não entendia nada. Nada, eu não entendia o que a professora falava, de onde que veio esse conteúdo. Parecia que era um ET na sala de aula. E a professora explicava e nada, e de repente ela começava a escrever no quadro, e escrevia. Eu não sei se é assim até hoje, mas era muita coisa escrita no quadro, a gente tinha que copiar aquilo, e eu ia escrever, e eu não conseguia processar, então eu demorava para escrever. Quando eu pensei que eu poderia desenhar as letras, então, ela foi e apagou tudo, já não deu mais tempo, eu entrei em pânico. E agora? O que eu vou fazer? E ela explicou mais coisas, e eu não entendi nada de novo, e ela escreveu, encheu o quadro de novo. E agora? Eu comecei a escrever, ela apagou. Todo mundo estava acompanhando, eu escutava os lápis. Só eu que não escrevia. Isso me deu um pânico, e esse pânico ele seguiu até as provas bimestrais, onde
todo mundo passou. E a professora falou isso em alto e bom som, que todo mundo tinha tirado nota boa, menos eu. Eu comecei a tomar um ódio de escola. Eu fiquei numa birra daquilo. E assim foi. Recuperação, estudava para recuperação, ralava. Minha mãe às vezes me batia, ela tinha esse costume de corrigir a gente com havaiana. Nessa época de inverno era uma delícia. E aí eu tinha que estudar na marra, passava na recuperação. E assim foi. Segundo ano, problemas. Terceiro ano, problemas. Minha mãe achou esse menino não está certo. Me levou no médico para fazer eletrocefalograma para saber se eu tinha problema mental. E eu fui pensando, caramba, será que eu tenho? Por que eu não aprendo? E fizeram, e aí veio o resultado. Eu tinha déficits. Falei, aí, atestado de burro. Já estava colocado no meu subconsciente que eu tinha problema, que eu era incapaz. E essa sensação de incapacidade foi tão forte na minha cabeça que na quarta série eu fui muito pior. E aí eu entrei em recuperação em todas as matérias, aí não podia fazer, era no máximo 4, e eu fui reprovado pela primeira vez. Me tiraram da escola e me levaram para uma escola do centro da cidade. Quem sabe a escola, né? E aí, nessa escola, pensei, quarta série, de novo, agora vai ser mais fácil, eu já vi essas matérias. Recuperação. Eu vivi em recuperação. Para mim, férias era estudar em casa. Mas eu passava na recuperação. Resultado, quando eu passei, eu fiz uma recuperação de matemática e mais outra coisa, eu não me lembro. Que eu passei, eu tinha 2 amigos na quarta série, né? Geralmente o autista tem um pouquinho menos de amigos. E esses 2 falaram assim, eu vou estudar no museu, vamos para lá. Museu, Colégio Estadual de Uberlândia, né? Tem esse nome, esse apelido, porque os alunos, carinhosamente, colocou esse nome por causa das idades dos professores, né? Então, museu. E, na época, a escola pública era dificílimo. A gente ia para a escola particular para passar de ano, né? E o exame de seleção do museu era difícil. E eu falei para a minha família, eu quero estudar no museu. E eles, você não vai passar na prova. Olha que afirmação boa, né? Você não vai passar na prova. Eu falei, mas eu quero, deixa eu tentar. Tá, vou fazer a inscrição, mas vou continuar procurando vaga em outras escolas. É um apoio fantástico. Estudei pensando, eu vou tomar pau, né? Mas eu queria, porque meus amigos estavam lá. E eu fiz a prova de exame de seleção e eu passei. E eu passei muito bem, Foi lá em cima no ranking. Uau, agora eu vou contar para minha família, né? Vamos lá. Nariz lá em cima, deixa eu te falar, passei. Esperei tapinha nas costas, né? Aí eu ouvi a frase, você é um malandro, né? Quando você quer, você aprende e passa. Uou, choque mental, como assim? Essa ficha não tinha caído, por que eu não aprendo na escola? Mas por que eu passei nessa prova do museu? Isso foi muito estranho. Fiz a quinta série e realmente o museu era difícil. Puxa, como era difícil. Para mim, né? Não sei para os outros. Mas, poxa, era muito complicado a recuperação. Falei, pô, mais uma vez sem férias. E aí eu fiquei em recuperação em 2 matérias. Eu falei, eu não consigo passar nas 2. Eu fiz matemática na recuperação, deixei a química para segunda época. Eu não sei nem se existe isso, mas a gente fazia um exame de segunda época com a matéria do ano inteiro. Eu fiz e passei. Pagaram para mim, professor particular, para poder aprender a matemática e tal. E falou, está difícil pagar para você, você vai ter que dar um jeito. Senão você não vai ser ninguém na vida. Eu entrei na 6ª série com essa frase, você não vai ser ninguém na vida. E na 6ª série eu fiquei com 5 recuperações. Foi minha primeira bomba, na época, ginásio. E eu estudei mais 2 anos nessa escola. Eu fiz, então, 6ª e 6ª. E eu falei, eu não quero mais estudar aqui. Eu não estou tolerando olhar para essa escola. Eu estou com vergonha, porque está entrando muita gente baixinha, né? Eu já estava grande na sala de aula. E os meus colegas de quinta série já entrando na 8ª para mudar para o período da manhã.
eu não quero mais estudar aqui, eu não estou bem. Convenci a minha família de me levar para uma escola particular, eu fui para o universitário. Lá, para começo de conversa, era 50% para passar, não era 60%. Que beleza. Aí eu descobri que a quantidade de matéria que tinha que estudar para a prova era menos. Falei, nossa, aqui eu passo. E na primeira prova eu tive um problema, eu tive um vermelho, falei, cara, eu não vou tolerar ficar de recuperação. Não, agora é uma questão pessoal mesmo, não dá. O que eu vou fazer? Eu vou colar. E eu comecei a rabiscar meu livro. Eu comecei a colocar assim, tudo que era nome importante dentro de um retângulo, tudo que era data importante dentro de um triângulo. Toda situação importante de mudança de endereço, mudança de época, eu colocava dentro de um quadrado. E, enfim, eu usava todas as formas geométricas para poder fazer essas marcações aí. Fiz isso tudo numa folha A4. Olhava para o papel assim, era geometria. História não era, né? E eu coloquei isso na janela. E para ajudar, eu coloquei várias outras folhas com outras formas geométricas, cálculos matemáticos, tal. Pensei, a professora vai olhar para aquilo, não vai imaginar que tem história que cola, né? Chegou na hora da prova, ela arrancou tudo, né? Vamos fazer a prova. Eu arrebentei. Eu fui muito bem nessa prova. Uou, como assim? E eu comecei a rabiscar, eu rabisquei todo o livro de história, rabisquei todo o livro de geografia, comecei a rabiscar tudo, marcando as formas geométricas. Eu descobri uma forma de estudar. E eu nunca mais tive problema com escola. Falei, caramba, eu não sou tão burro assim. Uau, dá para dar um respiro, né? Na época, eu estava muito envolvido com música e eu fiz prova de vestibular de música e eu estudei um mês para fazer. Música é uma matemática dificílima. E eu passei na prova teórica. Eu já não sabia mais quem era eu. Com o tempo, tive filhos, com o tempo descobri a minha condição de autista. Meus problemas continuam, porque eu tenho paradigmas malignos na minha cabeça, e as minhas questões do autismo continuam. Mas eu sou um adulto, eu consigo lidar melhor com isso. Os meus problemas com festas continuam, mas são outros problemas. Hoje, se eu estiver sozinho, eu vou embora. E quando eu vou levar meus filhos nas festas infantis? Eu deixo meu moleque na festa, ele vai brincar com as crianças e eu fico com quem? Com os pais dessas crianças. E tem uma coisa, um tipo de conversa com as pessoas normais que incomodam, que uma pessoa está falando, a outra entra no meio, não deixa concluir a linha de raciocínio, isso eu fico louco. Deixa a pessoa falar. Eu estou falando, cara, porque o meu filho, sim, a minha filha, eu não perguntei da sua filha, eu estou falando. E todo mundo interrompe. E se tiver um pouquinho de música, todo mundo grita. E se tiver um pouquinho de álcool, todo mundo grita muito mais. Quanto mais passa as horas, mais as pessoas gritam. Uou! Eu penso, meu carro está a 40 metros daqui, eu acho que eu chego lá em 5 minutos e fico lá meia hora. Para eu me autorregular. Às vezes não dá para ir para o carro, penso, onde está o banheiro? Eu vou para o banheiro, eu não estou com vontade nenhuma fazer as minhas necessidades, mas eu vou no banheiro, tranco a porta, fecho a tampa do vaso, sento e fico. Respira, respira, respira. Vai abaixando, vai acalmando, de repente o coração acelera. É hora de sair do banheiro. Abro a porta, chega a mãe de um coleguinha e fala, deixa eu te apresentar a minha mãe. Não quero! Vamos lá apresentar. Tudo bem com minha senhora? Tal. Você é pai de quem? Do Henrique. O Henrique é da tal série. Sim, pois é, a minha filha. E começa. Então, vamos lá. Eu termino a festa esgotado, com dores absurdas no corpo. Corpo dói, cabeça dói. A distância dessa festa até a minha casa é uma distância interminável. Quando eu chego em casa, ou eu vou para o chuveiro sem a luz acesa, ou eu fico debaixo da coberta.
Graças a Deus a minha esposa me entende. Às vezes ela pergunta, você quer que eu te aperto? Eu falei, eu quero. Ela deita por cima de mim, ou então ela me aperta um abraço de urso bem forte, e eu fico lá esperando a regulação. E aí eu descobri que essa figura aqui, formas de autorregulação. Caramba, associei a minha vida, associei a minha experiência com os meus filhos, associei tudo que eu aprendi com ela e comecei a desenvolver um projeto que chama Cantinho da Autorregulação. E o laboratório para esse projeto está indo muito bem. E é tão interessante que eu estou fazendo laboratório com o meu filho. Mas quem vai para essa salinha sou eu. Lá em casa tem um lugarzinho assim. Então, estou experimentando coisas, envolve uma série de fatores que a pessoa, por conta própria, vai porque não está se sentindo bem e se regula mais rápido e volta. Porque uma criança, ela não pode falar assim, eu vou estudar só 2 horários e vou embora para casa. Ela tem que ficar até o final. Aí, quando entra em crise, chama os pais. Será que é isso que funciona? Eu não vou falar muito desse projeto porque ele não está pronto. Mas o meu objetivo de vida agora são 2. Um é romper com os maus paradigmas da minha cabeça, de incapacidade que eu adquiri por causa da condição do mundo que não é ideal para o autista. É uma briga para que eu consiga ter o mínimo de entendimento e capacidade de falar assim, eu vou lá e eu vou dar conta. Sem chegar na hora e falar assim, será? Herança maldita. E a outra coisa é que esse projeto, quando ficar pronto, eu espero que o mês que vem ele já seja lançado. Várias crianças autistas possam usufruir desse cantinho da autorregulação. Que esse negócio espalhe, que chegue em todas as escolas possíveis, em todas as casas possíveis, para que os autistas se regulem mais rápido, sem se dopar de remédio, e volte para a sua vida cotidiana mais preparado, mais aliviado. Porque quando a gente se desregula, dói no corpo, não só na alma. É isso. Eu vou passar agora para a Gabriela, ela vai poder falar disso muito melhor do que eu. E aí, ao final, a gente responde alguma pergunta de vocês, tá bom? Obrigado, viu?